Mais um dia de prova de consciência. Quem lembra do tema da quarta-feira retrasada? Tudo sobre família. A irmã Roselane virou a cabeça para lá. Quem lembra? Não deixe que sua família desmorone. E a semana passada? Não foi a escola bíblica, é o culto da quarta-feira. Deixa Jesus entrar. Lembra que ele estava na casa de Cafarnaum e ali aquele paralítico, pelos amigos, foram levaram os amigos ele até lá. Então eu vejo o quanto Deus tem cuidado de nós e esse lugar santo que Deus escolheu tem procurado sempre trazer aquilo que mais nós precisamos, que mais nossas famílias precisam, que é ouvir de Deus para poder termos uma família vencedora. Quando você trata de uma família vencedora, você vai entender que é uma família abençoada, não é? Porque para se vencer tem que estar na direção de Deus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre busque sua família para vencer. Não deixe sua família desmoronar, deixe Jesus entrar, não é? E hoje busque sua família para vencer. Eu acredito que todos nós aqui presentes, aqueles que nos ouvem, poderia dizer, é óbvio que precisamos ter essas atitudes. Agora, por que nós refletimos assim, que é óbvio a gente ter, não deixar nossa família desmoronar, deixar Jesus entrar em nossa casa, em nosso casamento e buscar a nossa família para vencer? Porque nossa família é um alvo maior desse mundo, do príncipe desse mundo, do inimigo da família, que é o inimigo de Deus. O inimigo de Deus é o inimigo da família de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos estar atento a todo esse cuidado, esse zelo que Deus tem tido para conosco. Muitas das vezes somos nós mesmos que descuidamos. Eu reflito isso com vocês, aquilo que eu vivo. Eu, como servo, como família de Deus também, preciso ter uma atenção maior àquilo que Deus tem trazido para que a nossa família continue segura. A gente sabe que se nós tomarmos direções pessoais, a nossa família desmorona. Se nós não abrirmos a porta para Jesus entrar, a família desmorona. Se nós não buscarmos nossa família para vencer, a família desmorona. Alguém tem dúvida disso? Por que nós não temos dúvidas? Porque sabemos que só Deus é quem sustenta a família. Só Deus é quem reveste a família. Só Deus é quem guarda a família. Só Deus é quem direciona a família para a vitória. E a gente tem que ter essa consciência. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso buscar, eu preciso me envolver. Para que a minha família alcance. E quero até aproveitar esse momento para vocês jovens que aqui se encontram, os que já namoram e os que amanhã vão namorar, que vocês também, não só nós que já somos casados, tem que se preocupar com isso, porque vai nascer uma família com vocês. Eu tenho sempre compartilhado e tenho observado pelo lado espiritual mesmo, que o namoro é aquela primeira pedra para o alicerce de uma família promissora, uma família vencedora, uma família feliz, uma família que viva debaixo da harmonia. Começa do namoro, vem o noivado e vem o casamento, e depois da família, do casamento, vem os descendentes, que são novas famílias que vão ser geradas. E assim vai sucessivamente, como Deus criou
para o progresso da família, para se desenvolver aquele povo que ele escolheu, para ser seu, unicamente seu. Então nós precisamos hoje, principalmente nós casados, os namorados, que hoje ouve Deus, que está na igreja de Cristo, colhermos tudo isso que Deus traz para um revestimento da nossa casa, da nossa família, do novo casamento, não é? E de uma vida promissora na família. É hoje a gente aprender para que a gente possa também levar a outros, começando da nossa própria casa. Nós temos, irmãos, um compromisso muito sério com Deus, começando do nosso lar, cuidando da nossa casa, preparando aqueles que estão vindo, os nossos descendentes, porque amanhã eles vão ser essa nova família, que vai levar para os novos que vão vir, e assim até Jesus Cristo voltar. A Escritura diz que Deus visitará até a 4ª geração, os netos dos netos. Então nós temos esse compromisso de querer ouvir. Eu digo para vocês, e não fiquem contrariados comigo, a igreja de Cristo em cultos de família, seja aqui, seja em qualquer outra obra de Deus, deveria estar superlotado. Porque o que mais precisa de conselho de Deus é a família. A gente tem que ter essa certeza. O quanto nossa família precisa ouvir de Deus para ter uma direção de vitória, para vencer. Vocês vão ouvir essa situação aqui de Davi, do que aconteceu e qual foi o procedimento de Davi. Aí nós vamos olhando, não é, as situações ocorridas na vida de Davi, e muitas das vezes, tem até uma música de Samuel Mariano, não é? Que ele fala sobre isso, sobre uma questão de Davi, que as pessoas olham os defeitos, mas não olham as qualidades. Davi teve um homem que pecou, que errou, mas que chegou um momento que ele tomou uma posição perfeita e correta com Deus, e se tornou esse homem segundo o coração de Deus. Paulo diz, quem de nós não pecamos? Todos pecaram. Mas Jesus veio para isso. Quando o próprio João Batista batizando no Rio Jordão, que viu Jesus, olha o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para isso, para fazer conserto, para limpar a família, para fortalecer a família, para levar a felicidade para a família. E essa história de Davi vai trazer para nós grandes lições, como Davi fez para reconstruir sua família. A atitude de Davi, do que Davi procedeu. Vamos ouvir primeiro o texto. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 30, perdão. 1 Samuel, capítulo 30, começando do verso 1. Amém? Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia a Zicalgue, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Zicalgue, e a esta ferindo e queimando. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ioná, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi
Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançar-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que foram com ele, que se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. O verso 18 a 20. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e disseram: este despojo é de Davi. Amém? Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Busque sua família para vencer. É o que podemos tirar como grande lição para a nossa vida. Toda a situação ou dificuldade que possamos enfrentar diante do mundo de pecado, para alcançarmos a vitória para a nossa família. Os amalequitas resolveram ir a essa cidade de Zicalgue, não é? Para tomar todas aquelas famílias, mulheres, crianças, não é? E levaram ali, no terceiro dia que eles foram até Zicalgue, e tinha dado com ímpeto sobre a parte sul e Zicalgue, e levaram todo esse povo, essas famílias. Mas veja, irmãos, que a gente tem que ter uma consciência de que nós não podemos tomar posições diante de situações de uma forma aleatória, ou na hora que nós estamos com raiva, irados diante da situação. Tudo tem o seu momento e tudo precisa ter a direção de Deus. Vejam que as Escrituras diz que Davi com o povo chorou. Eles sentiram. E ainda mais, o povo, como eles estavam magoados, inflamados, angustiados, eles se revoltaram contra o próprio Davi e tentaram até apedrejá-lo, Davi. Mas pelo motivo que eles estavam sofrendo, porque tinham levado sua família. Então veja que a gente não pode dar com ímpeto diante de situações que a gente enfrenta, sem primeiro tomar uma direção perfeita, buscando em Deus da que maneira, de que forma nós podemos resolver as questões que acontecem em nossa família. Porque só Deus tem a direção perfeita para que a gente alcance a vitória. O rei Davi, irmãos, ele foi surpreendido por um inimigo que ele não esperava. E Davi lutou contra quem mais amava, sua família, que foi raptada, e a família daquele povo ali da área sul e de Zicalgue, que foram levados e exilados. Então, meus queridos irmãos, Deus, ele providenciou, quando Davi buscou, a responder de que maneira Davi poderia tomar a direção, de como Davi poderia agir para poder alcançar a vitória sobre o inimigo que tinha causado um dano enorme. A Escritura diz que Davi também chorou junto com aquele povo. Tem situações na nossa família que a gente chora. Tem momentos difíceis que um membro ou outro da família, ou até mesmo no casamento, que acontece que a gente chora.
Porque o inimigo ataca, o inimigo odeia a família, porque algo acontece de errado no meio da família. Uma coisa que nessa história a gente fica seguro é que Deus tem a solução. É que Deus se vinga por nós. É que Deus nos dá a vitória. Agora nós temos que ter uma atitude. O que é que Davi fez? Ele convocou 600 homens para ir em busca da sua família. Para, meus queridos, levar a sua família a vencer. Eles precisavam buscar, livrar da mão do inimigo. Então nós temos que ter essa sabedoria de Davi, para que a nossa família, quando entra em uma situação, Deus nos dê a direção, a área de escape, para que a gente possa libertar a nossa família, para que a gente possa trazer a felicidade de volta à nossa família, resgatar a nossa família. A família de Davi foi raptada. E muitas das vezes, hoje, o mundo tenta raptar a nossa família. O mundo tenta tirar a nossa família. O mundo tenta destruir nossa família. Mas, amados, Davi teve atitude. Nesses 600 homens, como diz o texto, 200 deles, quando chegou no rio, eles cansaram, eles não tiveram força para atravessar. E Davi restou somente com 400 homens. Mas Davi não parou, Davi não desistiu. Então nós não podemos desistir de nossa família, de alguma coisa, algum obstáculo, ou algo que tente impedir. Nós temos que romper pela fé, pela confiança. Se Deus disse vá, você vai alcançar. A gente não pode duvidar. A gente tem que prosseguir a caminhada. Então precisa existir atitude nossa. Não podemos ficar parados. Por uma coisa ou outra, eu vou desistir. Eu tentei, mas não deu certo. Davi não parou. 200 homens deixaram de ir porque cansaram. Mas Davi não olhou para isso. Davi prosseguiu com 400. Porque Deus disse que ele alcançava. Quais são as promessas de Deus para conosco? Qual é um texto que Deus prova isso? Quase todos os cultos a gente fala, aqui nesse lugar santo. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te guardo, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Essa foi a promessa de Deus para Davi, vá que se vai alcançar. Deus diz, não temas, dificuldade e os problemas que possamos hoje, na geração que vivemos, estejamos enfrentando. Deus diz para nós, vá, você vai alcançar. Mas é preciso nós estarmos dispostos a lutar pela nossa família, a buscar a nossa família para vencer. Não podemos desistir. Amados irmãos, como podemos reconstruir a nossa família? Se nós compreendermos essa situação que Davi enfrentou para reconstruir sua família. Se levantar, partir na caminhada da busca, orar, clamar a Deus, buscar a direção, para que Deus lhe dê a resposta. Porque sabemos que sem direção de Deus é difícil a gente vencer. Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos de Israel. O nosso Deus é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando ouvimos aquilo que é atribuído a Deus na sua onipotência, é porque não há outro Deus igual ao nosso Deus. Não podemos desistir. Por isso, da necessidade de nós inclinarmos os nossos ouvidos ao Espírito Santo, para ouvir a direção da vitória, para ouvir a proteção de Deus em relação às aflições e lutas que enfrentamos praticamente diária. Sempre, durante o dia, temos alguma coisa a enfrentar.
Não estamos nem usando máscara hoje, né? Mas tem dias que o nariz dá para coçar. Então, meus queridos, amados irmãos, o que aconteceu com Davi no verso 4? Ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Chore na presença de Deus. Chore na presença de Deus. É a primeira posição que devemos compreender para alcançarmos e buscarmos nossa família para a vitória, para vencer. Elas foram sequestradas, foram raptadas, e todos os seus bens materiais, os seus despojos foram levados. Mas olha, que Davi buscou a direção perfeita para que sua família fosse resgatada. Deus chorou, orou, clamou. Veja que o texto diz: ergueram a voz e choraram. É o que nós, diante de situações enfrentadas na família, no casamento, ou em qualquer área da vida, trabalho, igreja, se o mundo é de aflições, entendemos que passaremos alguns momentos de lutas. Foi uma grande luta que Davi teria que enfrentar. Os amalequitas. O inimigo. Que Davi ficou surpreendido, Davi não esperava. Quantas situações aparecem em nossa família que a gente não espera? Somos surpreendidos. Mas o que devemos entender? Que chorar na presença de Deus é alcançar a vitória. Foi o que eles alcançaram. Davi sabia, irmãos, tirar tempo com Deus e trabalhar primeiro suas emoções, para depois lutar contra os inimigos. Não é pelas emoções que a gente consegue resolver os problemas. Muitas das vezes, por agir por emoções, o problema ele cresce ao invés de terminar. Ele cresce, porque tomamos posições erradas. Davi, ele tinha esse tempo com Deus. Ele primeiro trabalhava os seus momentos de emoções, para depois lutar contra o inimigo. Por isso que Davi, em toda a história, nesses 2 livros de crônicas, que Davi enfrentou muitos reis, muitos inimigos, ele vencia, porque Davi não dava um passo sem consultar a Deus. É o que aprendemos hoje. Não podemos tomar posição nenhuma, ter reação nenhuma, sem primeiro buscar em Deus, para que Deus nos direcione as posições, não é pelas emoções. Irmãos, a palavra de Deus assegura, no Salmo 126, verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Foi Jesus que proferiu essa palavra no Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. Como também no Salmo 126, verso 4. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A busca, a confiança pela direção de Deus. No meio do choro traz alegria, traz a vitória, você vence. Você alcança aquilo que você deseja. Amados, se preciso for uma reação, chore. Se preciso for você ter essa reação, chore antes de desabafar. Às vezes a gente está em alguma situação, um problema, e a primeira pessoa que a gente encontra, a gente desabafa. E muitas das vezes temos prejuízo. Porque talvez alguém que você venha desabafar não tenha um amadurecimento suficiente para aquela questão que você está enfrentando. E ao invés de ajudar, vai aprofundar mais a situação ruim. Primeiro chore, desabafe com Deus, converse com Deus, para que Deus direcione a você tomar a posição correta. Somos humanos, somos limitados,
Muitas das vezes podemos encontrar alguém imaturo ainda para algumas situações. E ao invés de se tornar a vitória, se torna mais tristeza, por uma falta de entendimento e sabedoria diante das situações. Por isso que é preferível primeiro chorar aos pés do Senhor, porque Deus vai dar a direção para ser alcançada a vitória. Então, meus queridos irmãos amados, quando se chora na presença de Deus, Deus promete, Salmo 30, verso 5, Ele enxugará os olhos de toda lágrima. Apocalipse 7, 17. E no Salmo 30, verso 5, agora é que eu vou ler. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vou ler de novo Apocalipse 7, 17. Lhes enxugarei dos olhos todas as lágrimas. E o Salmo 30, verso 5. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa esperança deve sempre estar viva em nós. As Escrituras, em toda a sua concordância, falam de momentos difíceis que nós passaremos aqui nesta terra. Mas a promessa de Deus é da nossa vitória. Por mais que tenha um momento que você precise chorar, que você busque a Deus em um momento difícil, mas a sua vitória está segura, porque é promessa de Deus. É o que nós precisamos confiar, buscar em Deus. Buscar a sua família, buscar o seu casamento, a se avivar, a se fortalecer, buscar o seu namoro, a se fortalecer, a se revestir, é somente em Deus. Você tem chorado na presença de Deus nas suas orações? Chorar na presença de Deus é muito bom. Por isso que o Senhor Jesus orienta que é uma necessidade de nós, no momento do dia, entrar em nossos aposentos e estar só com Ele, para você se derramar diante dEle, para você chorar na presença de Deus. Precisamos compreender e termos as atitudes. Davi venceu porque Davi buscou a Deus e teve atitude, foi em busca da família. Ele primeiro buscou a Deus, chorou com aquele povo. Então precisamos chorar na presença de Deus, porque é maravilhoso. A segunda posição para reconstruir a nossa família, compreendendo Davi, que enfrentou, não é, muita coisa para reconstruir, compreenda as pessoas. Vocês vão entender o que é isso. Compreender as pessoas, no verso 5b. O povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Você pode encontrar alguém na sua família que você vai tentar ajudar e ele parte para cima de você. Porque ela está amargurada, ela está sofrendo, ela está triste, com o coração triste demais, cheio de problemas. E você vai para aconselhar e aquela pessoa, ao invés de aceitar, ele vai de encontro a você. Foi o que aconteceu, esse povo tentou apedrejar Davi. Então é preciso compreender as pessoas. O momento de você se manter seguro, calmo, tranquilo, entendendo aquela rebeldia de alguém, porque é o momento que aquela pessoa está passando. É a situação que aquela pessoa se encontra. E compreendendo as pessoas, você vai alcançar a levar ela à vitória, a ela sair do problema. Então, meus queridos irmãos, às vezes as pessoas tratam mal porque estão amargurados e não sabem demonstrar o carinho. Então, o povo de Deus, lembrando daquela situação do deserto, quando ficou sem água e com sede, foram de encontro a Moisés. Foram de encontro a Moisés. Pensaram mal de Moisés, né? E falaram contra ele, porque estavam desesperados. Eles estavam com sede. Eles não tinham água. E foram de encontro a Moisés, lá no capítulo de Êxodo, no capítulo 17 de Êxodo. Então, irmãos, nós precisamos passar a compreender melhor os seus familiares. Às vezes temos algumas pessoas na família
que está com problema, está com dificuldade, e muitas das vezes lhe maltrata. Mas nós temos que compreender elas, pela situação que eles estão atravessando. E a gente precisa, com aquilo que Deus tem nos orientado, com a direção perfeita, levar elas a saírem daquele sofrimento, a encontrarem a paz, a encontrarem a solução para o momento que eles se encontram de dificuldade. E é nós que temos essa direção que devemos ajudá-lo, dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio lar. Muitas das vezes, casamento. Às vezes são casamentos bons, maravilhosos, mas tem momentos que um desentende com o outro. Ainda temos um lado humano. Por isso, da vigilância sempre que o Senhor ensina, vigiar e orar. Porque podemos entrar em tentação a qualquer momento. Todos somos sujeitos. Lembra que Jesus, quando homem, ele foi tentado, então nós somos tentados. Precisamos ter esse conhecimento de Deus, que Deus opera em meio às situações, mas que nós temos que ter uma atitude para que Deus opere, porque se declara confiança a Deus. Quando a gente tem aquela atitude buscando em Deus a solução para aquele problema, dentro da família que nós enfrentamos, no casamento. Não é fácil, irmão, é esse lado humano que a gente tem. Então a gente tem que ter realmente essa vigilância nesse lado humano, vivendo debaixo da oração, vivendo debaixo da palavra de Deus, ouvindo e estudando, para que a gente possa vencer, superar a dificuldade que possa chegar até nós. E precisamos compreender essas pessoas. Então, irmãos, será que você também precisa mudar em alguma situação? Será que nós também precisamos nos observar, fazer uma varredura interior em nosso ser, para também a gente poder mudar um pouco, para não gerar problemas na família? Às vezes também nós temos algumas dificuldades que necessitamos mudar. E a gente precisa fazer uma reflexão pessoal. A gente precisa, irmãos queridos e amados, refletir. Nós estamos diante de um mundo que visa nos destruir. Destruir nossa vida, nossa família, o amor, a alegria, a paz. O mundo trabalha para destruir a nós. Ele odeia aqueles que é escolhido de Deus, a família de Deus. Aquilo que Deus criou a família, criou o casamento, criou os filhos. E Ele trabalha contra. Por isso que nós temos que ter essa consciência. Que a palavra de Deus é quem vai nos dar a vitória. É a nossa direção perfeita para vencer os obstáculos da vida e buscar a nossa família para vencer. Meus queridos, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Também ali no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Mateus 5, verso 5. Você está disposto a mudar para restaurar sua família? Você entende que há algo em você para você mudar e sua família ser abençoada através de você? Se nós olharmos para nós mesmos e sentirmos que precisamos, vamos mudar. Isso é todos nós, para que a nossa família seja abençoada. É uma busca da bênção para a nossa família. A gente não pode só querer observar o problema de algum outro membro familiar. Nós temos que ver se nós também não temos algo que precise ser mudado, para que a nossa família possa ver em nós e possa mudar também. Terceiro, para que a gente possa reconstruir a nossa família nessa situação que Davi enfrentou. Se reanimar em Deus. Acontece, acredito que vocês têm essa experiência, tem alguns momentos que a gente esquece de Deus, se desanima. Então nós precisamos nos reanimar em Deus. Reanimar é buscar essa fé, uma fé que seja crescente, uma fé que seja avivada na confiança das promessas de Deus. Se você crê nas promessas de Deus, por mais que você passe momentos difíceis,
mas você confia naquilo que Deus lhe prometeu, que vai dar a você, que vai fazer acontecer na sua vida, na sua família. E aquela tristeza vai se transformar em alegria. Mas é preciso você confiar, se animar, se reanimar, não deixar a sua fé esfriar por um motivo ou outro. Às vezes, uma dificuldade ou outra que acontece em casa, você é um crente, meu Deus, por que aconteceu? Eu sou teu servo. Mas Jesus não disse que teríamos aflições? Ele não disse que era só os ímpios. Todos que estão aqui vai ter aflição. Mas como é que ele orienta? Em mim tem paz. É o que a gente vai refletindo. Não desistir, não esfriar a nossa fé, porque passamos por um problema. Uma dificuldade no casamento, temos que nos reanimar. Uma dificuldade com os filhos, temos que nos reanimar. Uma dificuldade no emprego, uma coisa e outra, tem que se animar. O nosso sustentador é Deus, não é o homem. As coisas que Deus traz para nós é para que a gente continue de uma forma que Ele preparou. Mas quem sustenta é Deus. É a sua confiança. Não é aquilo que você deixou de ter porque você trabalhava, ou porque você fazia isso e aquilo, alguma coisa que Ele mantinha. Deus vai lhe manter do mesmo jeito. Ele vai ser a providência, Ele vai usar quem Ele quiser para lhe sustentar. É nossa confiança, por isso que temos que nos manter animados. Um problema ou outro dentro de casa, continua animado. As promessas de Deus continuam de pé. Lembra lá o que disse a palavra de Deus? Que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender? Porque Deus não mente, e as suas promessas são fiéis e verdadeiras, disse Jesus Cristo. Então não podemos deixar de estarmos animados por algum problema ou luta que a gente enfrente. Quando ele diz, tenha bom ânimo, ele diz, mantenha tranquilo e seguro, continue feliz, porque ele termina dizendo, eu venci o mundo. Então, meus queridos, amados irmãos, não é só chorar ou tentar compreender as pessoas, devemos também nos levantar e ter atitude. Na tristeza, só Deus pode ajudar a manter a vida em família. Busque ânimo no Senhor, porque Ele te fortalece. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E é no Senhor que nós temos que nos animar, porque nós vamos ter força, porque a promessa de Deus é de lhe suprir independente do que você esteja passando. Precisamos crer, irmãos, confiar. Aconteceu isso, problema do mundo. Nós somos de Cristo, nós não somos mais daqui. Vamos ter essa consciência. Estou enfrentando isso, isso vai passar, porque é do mundo, não é seu. Vai se cumprir a palavra de Deus, que você está aqui, mas você não é mais daqui. Você é dos céus, você é de Jesus. Você é um escolhido. A sua família é uma escolhida. Então, fica tranquilo, mantém-se animado, mantém feliz. Deus não mente. Mas é preciso termos atitude de fé. Quarto, como reconstruir nossa família nessa situação que Davi enfrentou? Consulte ao Senhor. É o que ouvimos no texto, no verso 8. Consultou Davi ao Senhor. Quando vocês vêm à igreja, vocês oram antes de sair de casa? Por que fizemos essa interrogação? Porque nós temos uma caminhada de lá para cá, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não enxerga lá na frente, mas Deus enxerga. E quando nós oramos, eu oro. Deus livrar de acidente, dos inimigos espirituais e terrenos. Eu não venho para a igreja orar, hoje que é culto de oração, mas eu oro em casa antes de sair. A gente vai aprendendo. Davi consultou Deus. Como é que ele poderia agir? Porque só Deus saberia o que poderia estar na frente. Assim é na nossa vida. Aqui nós oramos mais, nos revestimos mais, mas eu não sei o que eu posso encontrar de lá para cá. É perto? É. Quantos acidentes de morte a gente ouve? Estava pertinho de casa, a 50 metros, a 100 metros de casa.
Deus é quem sabe daquilo que vem lá, e quando você clama, Deus lhe livra. Davi não disse, esperei com paciência no Senhor, Ele me ouviu e me livrou? Então Deus ouve a oração e livra. Então, meus queridos, amados irmãos, consultou Davi o Senhor. Antes de tudo, precisamos orar a Deus buscando a sua vontade para as decisões. Juventude que está amadurecendo, as pelejas são grandes, vida nova, ciclo de vida diferente de um mais maduro. Consulte a Deus, busque a vontade de Deus para tudo que você pretende ter, para tudo aquilo que você almeja, para todos os seus sonhos. Consulte a Deus. Davi fez uma consulta, se conseguiria alcançar o inimigo e vencer. Deus disse, vai que você vai alcançar e vai vencer. E Davi venceu. Davi resgatou todo mundo, trouxe tudo, até as ovelhas, ele trouxe tudo. O texto que nós lemos, verso 18 a 20. E Deus é aquele que restitui aquilo que tentam tomar de nós. Isso até na própria família. Esfriamento do casamento, esfriamento do pai com o filho, do filho com o pai. Deus restitui. Isso é o mundo querendo roubar. É o que o inimigo, os amalequitas fizeram com Davi e as famílias. Roubaram as famílias, sequestraram. E eles tentam sequestrar o amor nosso com nossa família, com os nossos filhos, com o casamento, com os nossos cônjuges. Então precisamos consultar o Senhor, que Ele traz a vitória. Por isso que precisamos orar e buscar a vontade de Deus para qualquer tipo de decisão. Eu vejo aqui, irmãos, e devemos compartilhar, que eu vejo desde criança, que é o nosso irmão Elias, falamos para glorificar a Deus, a gente vê Elias orando, pedindo pela vida dele, é um jovenzinho, pedindo pelos estudos, pedindo pelo pai, pela mãe, até pela irmã casada, a gente vê ele orando pelo o cunhado. E Elias ora assim desde pequeno. A gente acompanhou ele aqui, nos cultos matutinos aqui que a gente faz, quando chega a hora de cada um fazer seu agradecimento e sua petição. A gente vê Elias pedindo, e é desde criança. Continue, meu irmão, assim. Que é dessa forma, é buscando no Senhor, para tomar as decisões. Então, meus queridos, amados irmãos, Deus autorizou e Davi foi. Vocês lembram do caso de Gideão? Que ele até disse, Senhor, me perdoe se eu estiver incomodando o Senhor. Porque quando ele recebeu o chamado para cuidar de Israel, para enfrentar os medianitas, lá em Juízes 7, Gideão disse, Senhor, que ele ficou assim atônito, né? Ser chamado, era o mais fraco da família, um pisador de trigo, né? Estava ali no lagar, o anjo aparece ali dizendo que ele estava sendo chamado para ir para frente de um exército, que era o exército de Israel, o exército de Deus, para combater um inimigo poderoso, entre aspas, que até os líderes do Brasil se pensam poderoso, mas é só entre aspas. E Gideão disse, Senhor, se é o Senhor que está me chamando, eu vou colocar um algodãozinho aqui na minha janela, e que ele amanheça encharcado, e a terra amanheça seca. Assim aconteceu. No outro dia, Gideão vem de novo a Deus, Senhor, isso é buscando a direção para decisões. Se é o Senhor que está me chamando, que essa lãzinha que eu vou botar na janela de algodão, amanheça seca e a terra molhada. Aconteceu. Aí Gideão disse, é o Senhor mesmo que está me chamando. Porque ele se viu incapaz de ir para frente de um exército, enfrentar um exército que se dizia poderoso. E lá Deus vai direcionando como Gideão deveria proceder para recrutar aquele exército de Israel para poder enfrentar os medianitas. De 32 mil, só restaram 300. Porque ele foi fazendo as provas daqueles que foram chamados. E por que eu vou analisando isso? 32 mil, de 37 mil, se não me falha a memória, é isso?
Mais ou menos isso. Depois eu confiro aqui, os irmãos podem conferir. Veja bem, Juízes 7. Por que Deus deixou só apenas 300? Se era um exército poderoso, e Gideão estava sendo chamado ali pela primeira vez para cuidar da frente de Israel. Porque Deus peleja por nós. Não é o número de homens, não é rituais de homens. É você cumprir, obedecer, porque Deus faz por você. Deus peleja por você. Ele fez isso com Josafá, ali em 2 Crônicas, capítulo 20. Que foi enfrentar outro exército poderoso. Que foram 3 povos que vieram contra Josafá e Judá. Que foi os Amonitas, Moabitas e os povos do monte de Seir. Confira aí Juízes 7. Se não me falha a memória, foi 32 mil. Mas eu fiquei pensativo 32 ou 37, mas acredito que foi 32. Mas confira para mim. Então veja bem, irmãos queridos e amados. Veja, se você sentir que Deus está na frente, vá em frente. E espere uma confirmação do Senhor. Espere Deus chegar ali e responder no seu coração. Primeiro devemos, irmãos, agradar ao Senhor. E depois Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Ali no Salmo 37, verso 5. Quinto, a situação que podemos reconstruir nossa família diante do que Davi enfrentou para reconstruir a sua família. Lute com poder para vencer. O que é que a gente pode entender, lutar com poder para vencer como foi Davi? A certeza da presença de Deus, a confiança nas promessas de Deus. É essa certeza da nossa vitória, lutar com poder, porque você está certo que Deus vai lhe dar a vitória. Verso 10. Devemos ficar atrás por não podermos. Irmãos, ele diz no verso 10, 200 ficaram para trás, por não poderem ser cansados a atravessar o rio. Mas Davi estava cheio do poder das promessas de Deus. Davi estava ciente, convicto que Deus estava ali com ele. Deus disse, vá, você vai alcançar, você vai vencer. É a nossa família, não desista daquele que está perdido, daquele que está afastado. Não desista. Não pare, continue. Não, leia mais ou menos, que só restaram 300. Veja bem, conclua aí os versos seguintes, o anterior e o posterior. Quantos ficaram? Então essa é outra passagem. É quando ele foi enfrentar os medianitas. Aí é uma outra passagem. Pronto. Então esse é outro texto, outra passagem. É isso mesmo. Então é esse Juízes 7, não é o 6. O 6 já foi a outras situações. Hã? É essa questão que eu firmei é o seguinte, aqueles que... Sim, porque só restaram 300, os outros covardes foram de volta, não é? Então, a gente quer entender dentro dessa situação, é que Deus peleja por nós, não importa o número, é Deus presente, que é o Senhor dos Exércitos. Veja que Gideão não era um guerreiro para ir para frente de um exército. Ele era um pisador de trigo. E Deus escolheu.
porque era um homem fiel, um homem sincero, um homem íntegro, não é? Então, o que a gente quer entender é isso, que nós ligados a Deus, seja qual for o problema na família, na nossa vida, a gente vence, porque é Deus que peleja por a gente, Deus é que nos dá a vitória. No verso 15 de 2 Crônicas 20, Deus manda dizer a Josafá que ele se aquietasse porque Deus pelejava por ele. Deus disse, eu pelejo por você. Hoje é a mesma situação, Deus peleja pela nossa família, pelo nosso lar. Então, irmãos, para que a gente conclua, lute com poder para vencer. Se ficaram, irmãos queridos, 200 para trás, os 400 venceram, alcançaram o inimigo. Então, é uma história que dava para a gente juntar aquela de Gideon, que aqueles que restaram, eles venceram porque Deus estava com eles. Hoje, a nossa família, se nós estamos ligados a Deus, não importa a quantidade de pessoas, importa que Deus está à frente da nossa vida, cuidando de nós, nos dando a vitória. Então, a gente deve lutar com poder para vencer, precisa se esforçar para o melhor da nossa família. Nós temos que crer que nada está perdido. Nós temos é que nos esforçar para buscar a nossa família, para que a nossa família seja alcançada com a grande vitória. Amém? Então, irmãos, Davi conseguiu reconstruir toda a sua família sem exceção. No verso 18 a 20, Davi salvou tudo e ninguém lhes faltou, desde o maior, desde o menor até o maior. Então, Davi conseguiu reconstruir sua família. E a gente consegue reconstruir nossa família, por essa direção que as Escrituras estão nos ensinando aqui. Aí nós conseguiremos. Você quer vitória? Você tem algum sonho? Você tem algum projeto? Tem algo que está aí na frente impedindo? Olha aqui a direção. Buscar no Senhor. Confiar em Deus, nas suas promessas. Consulta a Deus, coloca na mão dEle. A gente ora aqui na igreja, dia de hoje, coletivamente, em várias situações. Mas nós precisamos ter momentos de orações específicas. Dentro daquele problema que você está enfrentando, você ora somente dentro daquele problema. Vai ter um momento que você vai orar pela família, por isso e aquilo, várias situações. Mas tem um momento da sua oração específica, dentro daquela situação que no momento você está enfrentando. Daquele problema que você enfrenta naquele momento. É preciso a gente ter esse momento só por aquele problema que está sendo agravante, que está nos entristecendo, que as portas estão fechadas, para que Deus abra. Então é preciso, irmãos queridos, que Deus levou Davi a conseguir reconstruir toda a sua família. Então não permita a sua família ser desfeita. Não aceite. Busque, se esforce. Saiba que Deus transforma, mas é preciso ter atitude. Davi teve atitude para resgatar a sua família. Davi foi atrás, mas primeiro Davi chorou, Davi orou, Davi consultou a Deus, Davi esperou as respostas do Senhor. A nossa vitória está clara aqui nessa direção. Problemas e dificuldades nós como família enfrentaremos, mas a nossa vitória já está determinada por Deus. Quando buscamos, quando oramos, porque Jesus Cristo nos deu essa vitória. Amém? Que o Senhor continue abençoando a nossa família, nos ajudando a aprender a gente cuidar de nossa família. Vocês viram que eu ainda estou jovem, consigo me abaixar. Fico feliz quando eu consigo. Não é, irmã Marivalda? Nós louvamos, agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Nós vamos ficar de pé para a gente orar. Vou pedir ao nosso irmão José Marcos dos Santos que ele possa fazer essa oração em nome de Jesus. Fazes repousar seguro. Deus, soberano e eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Espírito Santo, Tu és o nosso guia, o nosso consolador. Deus,
Senhor, tenham uma perfeita direção pela tua palavra, Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento, meu Deus, maravilhoso agora, Senhor, na tua presença, no teu Espírito e na tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas suas instruções, porque elas são instruções que nos levam à vida e à vida eterna. Amém, Jesus. Perfeito estado, meu Deus, de consciência. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nos momentos de fraqueza, Senhor. Que o Senhor nos dê força vinda dos altos céus, pelo teu poder, pela tua palavra, para que nós possamos prosseguir seguro, Senhor. Seguro e guiado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo sustento, a tua mão, a tua direção sobre nossas famílias, sobre todos os nossos parentelas, meu Deus. O Senhor tem nos dado, meu Deus, essa bênção, Senhor. Nos faz, meu Deus, repousar no teu Espírito, para que nós possamos ter paz e ter segurança, meu Deus, e tranquilidade, para levar essa paz àqueles da nossa família, meu Deus, que ainda precisa ter a direção da tua palavra, é Jesus Cristo, meu Deus. Ó Deus, somos gratos por esse momento. O Senhor tem nos dado direção, sua maravilhosa graça despejada em nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, dia após dia na tua fé. Para que nós prossigamos, Senhor. Prossigamos firmes, Senhor. Firmes no teu evangelho, firmes, meu Deus, a congregar, em comunhão com os irmãos da tua palavra e com Jesus em nossos lares. Deus, nos leva para casa, Senhor, na tua maravilhosa e perfeita direção. Nos dá um sono tranquilo, reparador, e que o Senhor, meu Deus, aplique tudo isso, meu Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos faça lembrar, Senhor, nos momentos que nós mais precisamos. Nos aviva, nos regozija pela tua palavra, a viver aquilo que o Senhor quer para nós, que é a sua direção, que é boa, perfeita e agradável. Fortalece, meu Deus, espiritualmente a vida do teu servo, pastor, Senhor, do teu servo, que está aqui, meu Deus, na direção dessas 3 obras, Muita Bonita, Areia Branca e Urbano Franco. Da vida, meu Deus, plena graça sobre ele, meu Deus, para que ele esteja firme, meu Deus, saúde, direção pela tua palavra e teu Santo Espírito, para que possa estar em comunhão conosco e com a igreja do Senhor. Ó Deus, nós oramos, gratos, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, e o Senhor nos direciona. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares e os vossos casamentos e os vossos filhos, sobre essa igreja gloriosa e viva, santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunido, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.